Olá, turma do nono B, tudo bem com vocês? Hoje eu tô nesse tom assim, misterioso, meio Michael Jackson, tá vendo? Meio cantarolante, com microfone e tudo. Sabe por quê? Porque hoje eu vim falar de um assunto novo para vocês. O nosso assunto de hoje é ordem da oração. Oração completa. Quando é que eu tenho uma oração completa? Eu tenho uma oração completa quando nela eu encontro sujeito, verbo e complemento do verbo, ou complemento da oração. Sendo assim, eu tendo esses três elementos, eu considero que a minha oração está completa. Sujeito, verbo e complemento. E além disso, mesmo ela estando completa, ela possui várias ordens. Ela pode estar na ordem direta, que é essa que nós dissemos, sujeito, verbo e complemento, ou podem estar na ordem inversa. Na ordem inversa, quer dizer exatamente que ela vai estar com outros elementos no início e outros elementos no final. Quer dizer que vai haver uma troca de elementos, certo? Então vamos ver aqui a ordem direta das orações. Qual foi a que eu disse? Sujeito, verbo e complemento do verbo. Essa é a nossa ordem direta. Exemplo de oração com ordem direta. Maria fez o dever rápido. Maria, sujeito da oração, fez o verbo, pois verbo é a palavra que indica a ação, estado ou fenômeno da natureza, não é? Fez o verbo. O dever, complemento do verbo. Rápido é apenas uma adjunta do nominal, um adjetivo aí que está ajudando na frase, certo? Então, Maria fez o dever rápido. Na verdade, faz parte do predicado também, tá? O rápido. Então, o que acontece? Essa oração, ela está na ordem direta. Por quê? Ela está completa? Está. Tem os três elementos básicos. Sujeito, verbo e complemento. E está na ordem direta porque o sujeito inicia, o verbo vem no meio e o complemento no final. Essa é a ordem direta. Carlos chegou tarde. Observe aqui. Carlos, sujeito da oração, chegou, verbo chegar, e tarde é um complemento da oração, uma adjunta adverbial que indica tempo, certo? Mesmo assim, não há um complemento do verbo aí. Por que não há um complemento do verbo? Porque o verbo chegar ele já é completo. Eu digo, oi, a merenda chegou. Preciso dizer mais alguma coisa? Não. O que eu disser vai ser extra. Olhe, a diretora chegou. Preciso dizer mais alguma coisa? Não. A frase está completa. É o mesmo caso aqui. Carlos chegou tarde. Carlos chegou, a frase já está completa. Tarde é um complemento da oração, certo? O que importa analisarmos aí é a ordem da oração. Sujeito Carlos, verbo chegou e tarde um complemento da oração. A cidade está vazia. A cidade, sujeito, está, verbo, que indica estado, e vazia, complemento do verbo. Vimos que sempre depois de um verbo de ligação, eu tenho uma característica. Essa aqui é vazia, tá? Então, é o complemento. Essa oração, o que eu posso dizer dessa oração? É uma oração completa e que está na ordem direta, certo? Agora, o que é uma ordem inversa da oração? A ordem inversa da oração é quando... Eu tô aqui olhando que o bicho pisca mais do que tudo. Não devia ter botado esse. É porque eu achei que ia ficar legal. Mas ele acha que eu estou cantando. Ó. Quando eu abro a boca. Pense. Virei cantora. Então, a ordem inversa é quando eu troco a ordem dos elementos da minha oração. Em vez de ser o sujeito no início, por exemplo, eu coloco um verbo no início. Em vez de ser o verbo no meio, eu coloco o sujeito no meio e o complemento no final. Enfim, eu troco a ordem dos três elementos. E isso é uma ordem inversa. Professora, se eu só trocar a ordem de dois, não tem problema. É ordem inversa do mesmo jeito. Porque a ordem direta é única. Tá? Sujeito, verbo e complemento. Qualquer alteração que eu faça nessa ordem é uma ordem inversa.
Por exemplo, aqui eu coloquei uma oração com verbo, sujeito e complemento. Queria eu esse prêmio. Essa é a oração, ó. Queria eu esse prêmio. Observe quem está na frente. O verbo, queria. O sujeito, eu. Quem queria? Eu. O sujeito da oração. E esse prêmio é o complemento. Então, aí nós temos uma ordem inversa da oração. Na outra parte aqui, eu coloquei também outra ordem inversa. O complemento primeiro, sujeito no meio, verbo depois. Esse prêmio eu queria. Observe que o sentido permanece, né? Que a gente entende. O que a gente tem que ver é que está fora da ordem. Quem é que vai nos ajudar a descobrir isso? Lembram lá, quando eu ensinei sujeito a vocês? O que era que eu dizia? Para achar o sujeito de uma oração, nós temos que fazer que pergunta ao verbo? Quem? Qual é a pergunta que temos que fazer? Quem? Então, quando eu pergunto quem ao verbo, eu descubro o sujeito. E aí eu tenho como ver se a oração está na ordem direta ou não. Por exemplo, verbo queria. Quem queria? Eu. O sujeito está no início? Não. Então, esse verbo já não está na ordem direta. Aqui, o verbo queria. Quem queria? Eu. O sujeito está aqui no início? Não. Então, já está na ordem inversa. E aí, eu vou dar um exemplo clássico da literatura brasileira em ordem inversa de orações. Sabe qual é? O hino nacional brasileiro. Gente, a inversão é considerado um recurso de escrita interessante. É porque ele faz com que o elemento que você quer chamar a atenção fique mais escondido. Então, isso faz com que a pessoa tenha que ler com atenção, tenha que prestar atenção naquilo que ela está lendo. Entendeu? Então, por exemplo, o hino nacional, ele tem essa característica de ordem inversa. Ele, na verdade, é quase todo escrito na ordem inversa. Vou colocar aqui um trechinho deles para vocês. Então, como eu estava dizendo a vocês, o campo, tirei, minha gente, o filtro, porque eu estava me dando agonia, que eu estava saindo, voltando, saindo, voltando. Então, vejam, nós vamos ouvir agora o hino nacional brasileiro, né? Claro que nós não vamos ouvir todo, vamos ouvir as partes, os trechos do hino que tem essa ordem inversa, certo? Então, vou colocar para vocês um pedacinho dele. Ouviram do Ipiranga as margens clássicas de um povo heróico brado retomado. Eita. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Aí. Então, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Vejam que coluna eu coloquei, meus amores. Na ordem inversa. Sabiam disso? Por quê? Qual é a primeira palavra que começa o hino? Ouviram. Ouviram é o quê? É sujeito, é verbo, é complemento? Verbo. É o verbo da oração. Ouviram. Verbo. Então, essa oração ela já está na ordem inversa. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Aí vem a pergunta que eu quero ver se vocês adivinham. Quem ouviram? Quem foi que ouviram? Quem foi que estava ouvindo lá? Quem? Não, o povo brasileiro não. Não. Quem ouviram? As margens plácidas do Ipiranga. Olha a ordem direta do hino, viu? As margens plácidas do Ipiranga. Ó só, viu? Ouviram. Essa é a ordem direta.
Diga aí. Agora já pensou se a gente cantasse isso? As margens plácidas do Ipiranga ouviram. Nem ritmo tem. Agora, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Chega daquela, né? Aquele peso na hora de cantar, né? Da outra forma, não tem o mesmo impacto. Então, a ordem inversa, ela é realizada a fim de impactar a frase, de impactar a ideia que vai ser dita, de causar uma certa expectativa para aquilo que vai ser narrado, certo? Vamos a uma segunda parte. Aí vem, ó, vou colocar novamente, porque vem a outra parte que eu quero que vocês observem. Ah, meu Deus, voltei demais. Peraí. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, Agora. de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Isso aí, ó. Aí vem. De um povo heróico brado retumbante. Ouviram de Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico um brado retumbante. Se fosse só até ali, ia ficar, né? Ia ficar assim, até aqui. Mas tem mais coisa, né? Tem mais coisa aí no hino. Repare só. Vamos para a ordem direta lá, ó. As margens plácidas do Ipiranga ouviram. Já tem o complemento dessa frase. Tem o sujeito. Qual é o sujeito? As margens plácidas do Ipiranga. Tudo isso é sujeito. O verbo? Isso, o verbo ouviram. Tá faltando quem? O complemento. Se eu disser que o complemento tá aqui. Só que até o complemento tá na ordem inversa. Vocês acreditam nisso? As margens plácidas do Ipiranga ouviram. O que foi que elas ouviram? O brado retumbante de quem? De um povo heróico. Então veja a ordem direta qual é. O brado retumbante de um povo heróico. Diga aí. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante do povo heróico. De um povo heróico, brado retumbante. Então veja, o hino nacional, ele é escrito, tem trechos escritos em ordem inversa. Mas eu vou mostrar um e vocês vão me dizer se está na ordem inversa. Vou mais uma vez, ó, para vocês verem. A última vez, ó. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado. Agora essa frase. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar. Então veja. Aí coloquei aqui, ó. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu brilhou no céu da pátria nesse instante. Essa oração está na ordem inversa ou na ordem direta? Como é que a gente analisa? Acha o sujeito, acha o verbo e acha o complemento. Quem é o sujeito? Veja o verbo, acha o verbo, pergunte quem é ele. Qual é o verbo? Brilhou. Quem brilhou? O sol da liberdade. Ó, o sol da liberdade brilhou aonde? No céu da pátria, em raios fúlgidos, nesse instante. Então, existe uma ordem inversa no complemento, certo? Então, ficaria assim, ó. E o sol da liberdade brilhou em raios fúlgidos, não, brilhou no céu da pátria em raios fúlgidos nesse instante.
Então, essa primeira parte do hino ficaria exatamente assim, ó. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico e o sol da liberdade brilhou no céu da pátria em raios fúlgidos nesse instante. Tá vendo? É bem diferente. Por que se coloca essa ordem inversa nas músicas também? Para dar sonoridade. Música precisa de melodia, acorde, sonoridade. E às vezes a ordem direta das frases não contribuem para isso. Por isso que músicas, muitas vezes nós encontramos ordem inversa. Certo? Então, essa é a diferença de ordem direta e ordem inversa. Por que você está dando isso, professora? Vou explicar. Nós vimos as orações coordenadas e nós vamos entrar num assunto chamado orações subordinadas. E o que é que nós vamos ver das orações subordinadas? Elas são assim chamadas porque elas possuem um elo de dependência entre elas. É um período composto por duas orações em que uma está incompleta e a outra vai funcionar como complemento dessa. Então, como é que você vai saber classificar as subordinadas? O que estiver faltando em uma vai ser a classificação da subordinada. Por isso que eu preciso que vocês entendam ordem direta da oração, porque você vai ver o que vai estar faltando em uma para ser a classificação. Por exemplo, se em uma oração estiver faltando o sujeito, quer dizer que a oração seguinte vai ser subjetiva, vai assumir o valor do sujeito. Se em uma oração estiver faltando o complemento, quer dizer que a oração seguinte vai assumir esse papel do complemento. E aí, antes de chegarmos às orações subordinadas, vamos estudar esses complementos. Tá certo? Por isso que eu dei agora para vocês orações, ordem inversa e ordem direta. Para casa, eu vou deixar um outro trecho do hino nacional para vocês, com ordem inversa, para que vocês passem para a ordem direta. Vão tentar passar. Não se aperreie, não se desespere. Vocês vão tentar passar, tá bom? A partir das nossas dicas. Então, gente, para casa, eu vou deixar para vocês tentarem passar para a ordem direta 2 trechos do hino, tá? Lembrem que pode ser que seja o sujeito que esteja na ordem inversa, o complemento, certo? O primeiro trecho é esse aqui. Deixa eu colocar ele logo para vocês. E vou colocar também lá no grupo do Zap, certo? Esse aqui, ó. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Já vou começar ali dizendo que a primeira palavra é um quê? Sujeito? É um verbo. Então, se é um verbo, temos que achar quem é o sujeito. Quem é que está deitado? Já comecei dando a dica. E a outra parte, que vocês vão fazer o mesmo esquema de passar para a ordem direta, é esse aqui, ó. É esse? É esse. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Ai, meu Deus, foi mal. Paz no futuro e glória no passado. Aí vem, ó. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Então, não é... Ai, já tenho vontade de dizer. Será que é a morte que adora alguém? E agora? Quem é que adora quem? Então, vocês vão tentar fazer isso. Manda para mim o que vocês conseguirem, tá? Mas tem que tirar a ordem inversa desses trechos do hino, tá? É a missão de vocês. Tirem as ordens inversas desses trechos do hino nacional, ok? Vou aguardar. Vou colocar lá no Zap também, tá certo? Porque vocês gostam de copiar, eu gosto que vocês copiem no caderno para responderem. Vou ficar aguardando a atividade de vocês, ok? Manda até sexta. As devolutivas até amanhã eu tô dando. Sei que tô atrasada com as devolutivas, mas vou estar dando até amanhã, tá certo? Bye, bye.